Vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 5, prodígios dos falsos profetas, que inicia assim: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então essa passagem nos permite refletir a respeito, primeiramente, do quanto Deus é a causa primária de todas as coisas, que Ele é misericordioso, justo e bom, estabelece as suas leis para todo o universo. Então somente Ele seria capaz de derrogar uma lei que Ele próprio criou. Então, desta forma, nos é convidado a refletir nessa passagem que Deus não atribuiria a um homem uma capacidade de fazer com que perca a validade uma lei no qual ele criou. Por quê? Porque entendia-se como prodígios, através da acepção teológica, de que é nada mais do que uma capacidade de realizar um ato, um fenômeno que seja alheio às leis naturais, que sejam contra, que não estariam dentro do que foi estabelecido por Deus, dentro das suas leis, para que aconteça. Então, se o fenômeno são aqueles acontecimentos que impressionam os nossos olhos, que aparecem diante de nós, esses prodígios seriam justamente esses fenômenos que desafiam as leis naturais. Então, desta forma, nessa compreensão que ao longo do tempo foi desenvolvido de milagre, de ações que seriam vistas como sobrenaturais, estes prodígios, muitas vezes, foi atribuído dessa forma, como coisas que estariam desafiando as leis da natureza. E aí é trazida a reflexão de que estes ditos como prodígios, milagres, eles aconteceriam e seriam dados pela permissão de Deus, tanto por indivíduos bons como maus, seja por indivíduos voltados para o bem, para o auxílio ao próximo, quanto para indivíduos voltados para prejudicar o próximo, voltados para coisas ruins. E aí é falado sobre a necessidade de desenvolvermos uma compreensão lógica a respeito de tudo isso. Então nós podemos entender que o Evangelho e a doutrina espírita nos convidam a compreender, a desenvolver um raciocínio lógico a respeito de todas essas questões. E aí no segundo parágrafo nos é trazida essa reflexão a respeito das leis naturais e o quanto todos esses acontecimentos, a priori ditos como sobrenaturais, nada mais são do que desdobramentos das leis estabelecidas por Deus. Muitas destas leis, muitos destes fenômenos, a princípio, o homem pode não conseguir explicar, mas nem por isso significa que seja uma forma de ferir o que Deus estabeleceu. O homem é que muitas vezes não alcança de forma lógica a compreensão exata dos acontecimentos. Mas no devido momento, dada a permissão por Deus, nós compreenderemos cada vez mais e profundamente os fenômenos que ocorrem à nossa volta. Então, nesse segundo parágrafo, é trazido a compreensão de que todos esses fenômenos, esses prodígios, eles acontecem dentro da vontade de Deus, dentro do que Deus estabeleceu como leis naturais. E muitos homens, ao longo do tempo, demonstraram essa capacidade de estabelecer essa capacidade de comunicar-se com a espiritualidade, de executar fenômenos, de utilizar esses chamados dons, tanto para coisas boas como para coisas más. Diferentes homens, de diferentes culturas, formas de pensar, concepções internas, utilizaram dessas capacidades, desses desenvolvimentos, de inúmeras maneiras. Alguns
para elevar a si mesmo, para humilhar o próximo, para utilizar em objetivos totalmente egoísticos, e outros para fazerem boas obras. E aí aqueles, né, esses homens, né, com essa sensibilidade, muitas vezes foram ditos como profetas. Profetas porque enxergavam além, tinham uma possibilidade de se comunicar, de enxergar, de ouvir aquilo que muitos outros não conseguiam fazer. E aí eles conseguiam apresentar o que alguns chamam de revelação, trazia uma compreensão acerca da vida, do universo, que impressionava a muitas pessoas. Agora, muitos deles faziam de tudo isso para adquirir cada vez mais poder, adquirir uma possibilidade de subjugação. E aí esses são chamados de falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Porque o Cristo, de fato, é aquele indivíduo que elevou-se, se purificou enquanto espírito. Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é dito como Cristo, ele é um exemplo de um espírito que venceu a si mesmo, que construiu o reino de Deus em seu coração. O verdadeiro Cristo é aquele que conseguiu vencer as suas imperfeições morais. É aquele que conseguiu realizar o processo de autoconsciência, de desenvolvimento moral, o processo de autoconhecimento profundo a ponto de transformar vícios em virtudes. Este sim é o verdadeiro Cristo. Este é o verdadeiro profeta. Porque ele não só tem capacidades de se relacionar com a espiritualidade, de estabelecer uma ponte entre o físico e o extrafísico. Além disso, ele é capaz de apresentar virtudes no coração. E aí nos é apresentada essa compreensão ao longo do texto, que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro profeta, é justamente esse. Que ele não só apenas tem os chamados dons, que tem a capacidade de exercer, de aplicar a mediunidade, mas ele apresenta atributos morais, atributos em seu espírito. Porque a mediunidade em si, essa capacidade, ela pode ser desenvolvida ao longo da nossa existência. Alguns já encarnam com uma predisposição, outros através de estudos, de exercícios, através de acessos a muitos conhecimentos, podem desenvolvê-los. Hoje, cada vez mais, a gente tem a compreensão da glândula pineal, as suas capacidades, suas formas de estimulá-la, de desenvolvê-la, na maneira com que ela permite com que a gente se relacione com a natureza, com o universo, de uma forma cada vez mais aprofundada, que colabore com o nosso autoconhecimento, com a nossa relação com o próximo, com a nossa forma de se relacionar com os encarnados e desencarnados. Mas de nada valerá toda essa compreensão se a gente não souber utilizar como uma ferramenta útil no serviço ao bem, no serviço de atuar em nome de Jesus, de levá-lo em todos os lugares onde a gente estiver. Então, para que seja aplicado o conhecimento, todas essas possibilidades de uma maneira produtiva, como um verdadeiro profeta, no qual é citado um texto, é necessário que se observe o quanto de valores, o quanto de atributos morais são desenvolvidos nesse indivíduo e o quanto ele nos convida a buscar desenvolver. Muitos vieram ao planeta Terra com a missão de promover o bem. Muitos espíritos vieram preparando a chegada do Cristo, preparando a humanidade para que ele viesse. Até que veio Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é a nossa diretriz de consciência, e trouxe a palavra de salvação para todos nós, para que a gente reflita e desenvolva em nossos corações o reino de Deus. Então que a gente possa enxergar todos esses potenciais como uma ferramenta, não para exaltar a nós mesmos, mas para levar a Jesus em todos os lugares, não só na palavra, mas principalmente
nas nossas ações, no desdobrar das nossas possibilidades inúmeras de fazer o bem, até mesmo em silêncio. Então, que a paz de Jesus esteja em cada um de nós, que essa reflexão possa trazer uma perspectiva cada vez mais positiva em nossas vidas. Graças a Deus.